Olá, tudo bem? Estamos para mais uma aula hoje, né? Primeira aula, na verdade, de vocês comigo. Então vamos lá, uma aula de matemática, né? Um assunto muito importante no nosso dia a dia que vocês vão ver muito para frente. Bastante, já vem isso com certeza, que é a porcentagem. Antes de tudo, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Priscila Nascimento de Medeiros, residente do Programa de Residência Pedagógica do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Estou aqui para apoiar vocês e ajudar em tudo que for preciso e dar o meu melhor nas aulas que eu preparei. Eu montei um roteiro para gente, né? Que vocês têm um documento, né, do Estado que precisa seguir, né, as habilidades. E a habilidade selecionada para a aula de hoje é de números. É a habilidade EF09MA05. O que ela propõe para a gente? Resolver e elaborar situações-problema que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. É uma aula super tranquila, é um assunto que vocês já devem ter visto, então acredito que ocorra tudo certo para vocês entenderem. E daí, seguindo o nosso roteiro, eu vou dar uma breve introdução histórica, porque eu acho legal, né? Matemática, o pessoal às vezes acha que é só número. Ah, meu Deus, a aula inteira é só número. Não, eu acho que é importante vocês conhecerem a história. Por que a gente está falando de um assunto que a maioria dos tratados matemáticos foram descobertos lá na época antes de Cristo, ou anos iniciais, né? Mas por que usa isso até hoje? Por que é assim, né? É interessante a gente conhecer a história das coisas. E daí que eu vou partir para a representação matemática, vou resolver alguns exercícios com vocês, vou passar umas orientações, e daí temos as referências de como eu propus essa aula, né? Como foi elaborada. Então, a introdução, né? Os cálculos percentuais surgiram já lá na Roma. Olha quanto tempo que faz, por volta do século I a.C. Então, em meio a inúmeros impostos que eram criados, né? Antigamente o sistema de compra, venda era bem diferente do que a gente conhece, né? Então, tinha o imperador e eles tinham inúmeros impostos. Então, é uma ideia matemática que já tinha naquela época, né? Era um imposto que o nome dele era centésimo rerum venalium. Esse era o nome do imposto. O que esse imposto ele tinha, né? Ele obrigava os comerciantes a pagar um centésimo pela venda de suas mercadorias. E os cálculos da época eram bem simples, não tinha calculadora não. Mas a base deles eram as frações centesimais, que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui tem um exemplo, né? Um imposto que seria 6 centésimos do meu produto, por exemplo. Então, como que eu ia fazer para vender ele? Esse produto ele seria dividido em 100 partes iguais. Aí, 100 dessas 100 partes, 6 ficavam. Por isso, 6 centésimos, né? 6 de 100. Aí, no século XV, o comércio intensificou. E a partir desse momento, a ideia de juros, lucros e prejuízos nasceu. E daí foi criando as suas formas, né? Hoje em dia tem fórmula prontinha, né? Eu vou calcular juros simples ou juros compostos. E já tem a fórmula pronta, né? Mas isso foi criando as suas formas, né? Não foi da noite pro dia que o pessoal foi lá pensando lá nos problemas, né? No comércio. Que, não, vamos fazer essa forma que vai funcionar, né? Então, tudo é um processo histórico. Por isso a importância da história, né? Até surgir a base 100, que é o que a gente usa hoje, né? Para resolução dos cálculos matemáticos. Base 100 de porcentagem, né? E aqui, né? A porcentagem continua sendo muito importante para a matemática, principalmente na área financeira, né? Então, assim, é um mercado, é uma roupa que você vai comprar, as negociações, né? Bolsa de valores. Tem um vídeo
do centro de mídias, né? Que eu achei legal os alunos associando, né? Interessante quando vocês estiverem vendo essa videoaula, também pensar onde que vocês veem a porcentagem no dia a dia. Parar para pensar uns minutinhos, vocês vão ver o quanto é comum. E importante, né? Não só porque eu vejo em todo lugar, mas ela é também importante. Então, vamos lá. Aí eu peguei uma foto, ela não está bem definida, né? Eu peguei na internet, ela não ficou com uma boa definição. Mas é assim, essas duas partes de cima, né? Que é o 20, que na época usava o algarismo romano, né? 20 PC. E no lado 5 per C. Esses eram as notações sem as aspas, né? Na época. E queria dizer, tipo assim, esse primeiro, né? O X e o X quer dizer que é 20, né? 20 em algarismo romano, PC. Quer dizer que era porcento. Só que eles usavam essa notação, PC. E o 5, que é o V, né? O V maiúsculo em algarismo romano vale 5 per se, né? Então também uma outra forma que eles notavam. E hoje em dia, todos vocês devem ter visto já esse símbolo do porcento, né? Hoje em dia a gente vê na loja, no mercado, 20, 30%. Daí a gente já sabe que isso aí é um desconto, né? Ou em alguns casos pode ser 5% de aumento, né? Vai depender muito da situação, né? Então vamos para a representação, né? A representação, assim, tem 3 tipos de a gente representar a porcentagem, né? É a porcentagem, a razão centesimal ou o número decimal. É uma equivalência isso aqui. Então, se eu vejo lá 1%, o que é 1%? Em razão centesimal, ele quer dizer que é 1 sobre 100, né? 1 sobre 100, uma fração, que é o que eu citei ali atrás um pouquinho, então é essa daí, razão centesimal, uma fração. Eram assim os cálculos antigamente. Então, 1 sobre 100, ou seja, uma parte do 100, né? A gente pensar assim, de 100 pedacinhos é um pedacinho só que representa. Vai depender do assunto, né? E o número decimal. Como que eu descubro esse número decimal? Essa fração anterior é só fazer a divisão. Quando vocês eram bem pequenininhos na escola, devem ter aprendido, né? Como que faz essa divisão aí. Mas também, se vocês tiverem dúvida nesses detalhes, assim, esqueceu, porque acontece mesmo de esquecer, eu vou passar lá no final da aula o meu e-mail, então podem me mandar dúvida no e-mail, tá? Então, ó, a representação decimal é essa, você faz a divisão da fração, faz assim. Aí vamos lá agora para os exercícios. Como que eu fiz, né? Eu não tenho muito material para ficar escrevendo, até porque fica feio, às vezes fica torto, fica difícil de enxergar, né, na gravação. Então, eu fiz tudo por aqui. Eu vou lançando linha a linha com vocês a resolução e vou explicando como que eu fiz, tá? No vídeo também dá para vocês pausar, então acho que não tem tanto problema assim. É o bem básico da porcentagem, essa primeira parte, eu não quis me aprofundar muito, porque em outras aulas pode estar dando uma continuação, né? E passando mais exercícios também para praticar, para entender bem. Calcular partes, né? Tipo 30% de um valor. Nesse caso, calcule 30% de 90. Existem 3 métodos. Esse vai depender de qual que vocês preferem e acham mais fácil. O método 1 que eu selecionei é a regra de 3. Como que ela funciona? Aqui. Antes de eu passar a resolução, eu vou explicar como que a gente monta. Se vocês não viram, eu vou aprender agora. 90, ó, 30% de 90. Sempre lê com bastante atenção. Matemática também tem que interpretar as coisas. Não é só continha, não. Então, 90. 90 é o meu todo. Ele quer 30% de 90. Então, vamos considerar que 90 é o meu todo. É o meu 100%. É tudo. Ele quer 30%. Então, eu coloco alinhadinho ali com o 100, o 30% embaixo. E daí o X, o que esse X aí tá fazendo, né? É a parte que eu vou descobrir.
90 é o meu tudo, meu 100%. A parte x é o que eu quero descobrir, valendo o meu 30%. Aí tem o método, né? Aqui, ó. O pessoal fala, né? Regra do xizinho, regra da multiplicação, não sei como vocês viram isso, mas eu falo multiplicação em x, né? Tem gente que fala multiplicação em cruz, tanto faz. Como que funciona? Eu faço esse esqueminha e como que eu vou multiplicar? Ó? O 100 vezes o x e o 90 vezes o 30. Também não tem problema colocar 90 vezes 30 primeiro, igual a 100 vezes x, mas eu gosto de colocar o número que é o amiguinho do x no lado esquerdo. Eu acho que fica mais fácil depois, mas tanto faz. Então, daí coloca, né, assim, o 100 vezes o x, que é a flechinha ligada. É quem tá ligado com o outro, né? O lado oposto. Aí, como que fica? 100 vezes o x, eu copio. 90 vezes 30, 2.700. E agora, não sei como que vocês aprenderam, é só a gente pensar que os dois lados, né, fazer, né? Se é 100 vezes x, como que eu faço para sumir com aquele 100? Eu divido por 100 os dois lados, para me encontrar o meu x. Que no caso fica x igual a 2.700 dividido por 100, que dá 27. Então, os 30% de 90 é 27. Vamos para o segundo método. É o mesmo exercício usando o método 2. Fração com denominador igual a 100. Aqui, então, como que é? Naquela tabelinha anterior lá. Ó, razão centesimal. Vamos imaginar que para cada representação é um método. Então, a gente acabou de usar a porcentagem, vamos usar a razão centesimal. Vou voltar lá. Ó. Então, 30% em razão na fração, né? De forma fracionária, é a mesma coisa que 30 sobre 100. Uma observação, né? Fração com denominador igual a 100, porque é 30%, porcento é por 100. Então, não posso colocar, é 30 em cima, eu coloco aquele valor embaixo. É sempre por 100. Fiquem bem atentos, nunca é 200, nunca é o tipo 10, 100 mil, não. É sempre 100 a parte de baixo. No entanto, essa fração 30 sobre 100 eu posso simplificar, né? Tirar o zerinho, né? Ou dividir por 10 o numerador e o denominador. Fica 3 décimos. Então, vamos usar os 3 décimos, porque a gente está usando o método da fração. Como que fica? Então, ó, 3 décimos eu vou multiplicar pela minha parte que eu tenho, né? Na verdade, perdão, pelo meu todo, né? Que é o 90. Então, 3 décimos vezes 90. Dá 27. Se vocês têm dúvida também em alguma coisa assim de fazer a multiplicação tendo a fração, também podem me escrever, porque às vezes a gente passa rapidinho, é uma parte que vocês têm dificuldade, né? Então, podem falar. Agora, o método 3, usando a forma decimal. É praticamente igual ao anterior, né? O 30% agora na forma decimal. Quanto que vale 30% em forma decimal? 0,3. Vamos lá. Mesma coisa do anterior. A minha parte decimal multiplicada pelo meu todo, meu 90. E daí também dá 27. Mais uma observação, eu não sei se vocês sabem bem fazer, se não esqueceram, a multiplicação com número decimal. Assim, para resumir, porque eu não vou fazer aqui nesse momento, mas vocês também podem me perguntar, é esquecer a vírgula e contabilizá-la no final da conta. Faz a conta normal, do jeito que você aprendeu quando era bem pequenininho. Depois você pensa na vírgula, vai dar certo.
Então, assim, ó, vamos observar os 3 métodos que a gente viu, né? Os 3 métodos, o resultado deu 27. Então, vocês com o tempo vão praticando e vão vendo qual que é o método que vocês acham mais fácil, mais prático para usar no dia a dia nas aulas, né? Então, essa é uma breve apresentação de porcentagem. É bem o início, tá básico, mas vamos lá que tem mais umas coisinhas. As orientações, né? Então, chegou a parte das orientações, mão na massa, né? Para vocês. Agora a minha vez já foi, a vez de vocês. Na próxima página estarão disponibilizados alguns exercícios para fixação do que foi apresentado até o momento. Caso hajam dúvidas ou tenham interesse em conferir as resoluções, enviar um e-mail para o endereço eletrônico. Aqui está o meu e-mail, pnascimento150@gmail.com. Eu, no máximo, vou levar 1 a 2 dias para responder, mas podem mandar. E tem uma sugestão, né? Como a gente está nesse mundo remoto, tudo online, às vezes vocês têm dificuldade de ficar tanto prestando atenção na aula, assim, acompanhando todo o passo a passo, ou para copiar exercícios, essas coisas. Então, ó, pode pausar o vídeo e tirar uma foto da tela, né? Para poder copiar os exercícios ou até também para ler, né? Às vezes está com pressa, não está conseguindo acompanhar muito bem, tira uma foto e depois lê com mais calma a aula. Ou, se preferir também, eu posso passar para vocês por e-mail esses slides, né? Vocês é quem sabe. Não tem problema nenhum. E daí, não tem nenhuma restrição com a resolução dos exercícios que eu vou mostrar. Escolhe o método que considerar mais fácil. Não precisa fazer os 3. Escolhe um só e usa nos exercícios. Bons estudos. Que eu vou mostrar para vocês os exercícios. Então, para testar seus conhecimentos sobre o tema, seguem abaixo exercícios sobre o cálculo da porcentagem. Calcule os valores abaixo. E daí tá aqui bem simplesinho. Conseguem fazer sim, podem me perguntar. E é baseado na aula, tá muito parecido. Tem um aqui bem parecido, mas podem estar me escrevendo em qualquer dúvida. As referências, né, de como eu elaborei essa aula, usem, na verdade não usem, né, assim, aproveitem o centro de mídias. Gostei muito de conhecer os vídeos que vocês estão tendo disponível para estudar, e ele também fez parte do meu material de apoio para essa aula. Então, se vocês assistirem lá, vão conseguir se aprofundar melhor também. E obrigada e até mais.